Boa noite, então, a todos. Gostaria de agradecer a espiritualidade, a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. É com muita alegria que estamos aqui de volta, nessa época do distanciamento social, em que estamos mais presos em casa e os encontros se tornam mais difíceis. E, graças a Jesus e a espiritualidade, temos aqui, então, esse canal, pelo menos, mais um canal para que possamos estar, de alguma forma, um pouquinho mais próximos. O tema da palestra de hoje, como podem ver, é uma das proposições da oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação. Essa oração do Pai Nosso, ela consta nos evangelhos de Mateus e Lucas. Foi o próprio Jesus que nos trouxe, como em Lucas capítulo 11, versículo 1, consta: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E foi então que Jesus Cristo trouxe-nos essa belíssima oração. Cada uma dessas proposições do Pai Nosso está sendo objeto de uma apresentação. Cada uma das proposições foi sentida pelo irmão que a trouxe, que a apresentou, mas também ela foi inspirada pelos espíritos benevolentes que assistem a todas as pessoas que, de boa vontade, buscam a orientação do alto. No Evangelho de Mateus, Jesus ensina-nos: o vosso Pai sabe do que precisas, antes de vós o pedires. Portanto, orai assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E assim por diante. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, contém uma coletânea de preces, e no preâmbulo os Espíritos nos apresentam, dizendo que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções, de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então, os Espíritos dizem-nos que a fórmula não significa nada. Não existe uma fórmula específica para se fazer uma prece. É uma conversa com Jesus. As preces que eles apresentam nessa coletânea, elas têm simplesmente o objetivo de orientar, mas também principalmente para chamar a atenção sobre determinados princípios da doutrina espírita. E a coletânea de orações começa justamente com a oração dominical, porque ela é simbólica, ela veio do próprio Jesus. E ela pode substituir todas as outras. Ela é concisa e, pela sua simplicidade, podemos dizer que ela é uma obra-prima de sublimidade. E, nesse preâmbulo, há um comentário para cada uma das proposições. Comentários que foram assistidos pelos bons espíritos e que esclarecem os sentidos e as aplicações de cada uma delas. Então, não nos deixe cair em tentação. Carlos Pastorino, ele faz uma pequena discussão na obra Sabedoria do Evangelho, uma obra em 8 volumes, em relação aos termos em hebraico, em aramaico e grego, que foram traduzidos como diabo e Satanás. Pastorino, ele prefere, e ele esclarece nessa obra a razão da sua preferência, ele prefere usar os termos adversário e antagonista. Então, assim, por exemplo, eu busquei o versículo número 1 do capítulo 4 de Mateus na internet, no site da Bíblia online. Então está traduzido dessa forma: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto,
para ser tentado pelo diabo. E Pastorino traduz dessa forma: então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser posto à prova pelo adversário. Ele quer dar a significação principal que a figura, personalidade do diabo não existe, de Satanás não existe, né? Ou seja, ele foi tentado pelo adversário. Qualquer pensamento contrário à retidão pode ser considerado como um adversário. Outra coisa também que ele esclarece, que essa quantidade de dias que Jesus permaneceu jejuando no deserto é uma quantidade simbólica que representa uma quantidade grande. Da mesma forma que o dilúvio durou 40 dias, que Moisés jejuou 2 vezes por 40 dias cada uma, Elias também jejuou por 40 dias, os israelitas peregrinaram no deserto durante 40 anos, Davi e Salomão reinaram cada um 40 anos também. O período que Jesus permaneceu na terra entre a ressurreição e a ascensão foi de 40 dias também. Ou seja, esse número 40 não é exatos 40. Representa uma quantidade grande. O texto do Evangelho consta nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Contam que ele esteve no deserto para jejuar. Essas 3 tentações dadas, que constam nos evangelhos, elas são explicadas por Pastorino na obra Sabedoria do Evangelho. A primeira tentação, ela tem um significado, a tentação do egoísmo, a transformação das pedras em pães para saciar a fome, significa o desejo animal de satisfazer a fome, quer dizer, os apetites egoístas do ser inferior. E a resposta de Jesus, que ele tirou de Deuteronômio, faz-nos compreender que a alimentação espiritual que eleva o ser também é uma forma de saciar a fome. A segunda tentação, ela tem o objetivo de tentar a vaidade, que foi lançar-se de uma grande altura, confiando que Deus iria mandar seus mensageiros para lhe ajudar. Então, o adversário, ele coloca com uma frase do Salmo, e Jesus também responde com uma outra frase de Deuteronômio. Então, essa é a tentação de ceder às vaidades, a vaidade de demonstrar milagres, onde não haja essa necessidade, confiando que proteções especiais superiores vão vir nos acudir. E a terceira tentação é a tentação do orgulho, que seria usar qualquer meio bajulatório para podermos obter a fama e poder de domínio. Então, Jesus ele volta com mais um versículo de Deuteronômio, mostrando que Deus está acima de tudo, e só a Ele nós podemos e devemos prestar culto, reverência, obediência, e não devemos usar de outros meios escusos para conseguir vantagens, nem vantagem pessoal, nem vantagem para os nossos grupos. Esse episódio ele é controverso, porque como é que nós podemos admitir que o Espírito de Jesus, na evolução que ele tem, o governador da Terra, ele pudesse ser tentado por outros, por pequenos momentos que fossem? Jesus, um espírito puro, ele não conseguiria ser tentado. Esse episódio das tentações, ela consta nos 3 evangelhos que eu citei, Mateus, Lucas e Marcos. Não está no evangelho de João. Mas, curiosamente, João ele traz uma mensagem no livro A Gênese, falando sobre isso, sobre as tentações de Jesus, no item 53. Ele diz que Jesus não foi arrebatado. Ele
ele diz nessa mensagem que nós devemos compreender que a nossa humanidade ela está sujeita a falir. Nós, como seres humanos, espíritos em evolução, ainda somos seres falíveis, mas que precisamos nos manter em guarda contra as más inspirações que acontecem e que, devido à nossa natureza fraca, nós estamos sujeitos a ceder. Que o espírito do mal nada consegue contra a essência do bem. Então, na medida que nós alimentarmos o bem, nós suplantarmos o mal dentro de nós, essas tentações deixam de ter qualquer significação, deixam de acontecer. E são as naturezas das tentações que nós estamos todos sujeitos a passar. A tentação, ela, no dicionário, ela diz que é a instigação que induz o desejo de algo. Pode se tratar uma pessoa, uma coisa, uma circunstância ou um outro tipo de estímulo qualquer. A tentação, então, está associada à sedução e à provocação. É o desejo incontrolável de possuir algo que você deseja. Então, a tentação é um estímulo, é uma indução a alguma coisa que nos pareça atraente, mesmo que seja alguma coisa inapropriada ou que vá de encontro a alguma norma ou alguma convenção social, ela, por consequente, proibida, ela pode ter uma gama grande de aplicações, né? Uma tentação pode ser o desrespeito a uma restrição alimentar, pode ser uma trapaça, pode ser a ostentação de artigos de luxo, pode ser a procrastinação, enfim, várias coisas na nossa vida podem servir como tentação. E com relação ao arrastamento, no Livro dos Espíritos, as leis morais, na parte das leis morais, capítulo 1, Lei Divino-Natural, o item 3, bem e o mal, diz assim: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Kardec pergunta. E o espírito responde: arrastamento sim, irresistível não, porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes se depara. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. No livro Pai Nosso, do Espírito Meimei, pela pena de Chico Xavier, nós temos, então, a Meimei falando: a bondade divina de Deus não permitirá que venhamos cair sob as tentações, mas para isso é necessário que nos esforcemos, colaborando de algum modo com o auxílio incessante de nosso Pai. Então, nós temos que contribuir. Nós sabemos que o fogo destrói, por isso mesmo nós não podemos abusar do fogo. Nós não podemos pedir o socorro divino se agirmos com imprudência o tempo todo. Se eu sou imprudente, eu não posso ficar pedindo o socorro divino. Não temos condições de ser atendido. Se alguém estima a preguiça, não vai conseguir atrair para si próprio as bênçãos daquelas pessoas que cultivam o trabalho. Se alguém vive atirando espinhos à face dos outros, não pode esperar receber sorriso dessas mesmas faces. E assim por diante. Nós não podemos colher o que nós não plantamos. Certamente, nós devemos esperar que Deus nos conceda muito do amor que Ele tem para nós. Mas nós não podemos nos esquecer que nós precisamos dar alguma coisa em troca, que é o nosso próprio esforço. E também nós não podemos esquecer que
Nós não podemos dizer que foi o demônio que nos atentou, que foi o demônio, que foi Satanás que nos arrastou. Nós não podemos dizer que foram as más companhias que nos puxaram para o mal, os maus colegas, os maus companheiros. Nós ouvimos muitas vezes nas conversas cotidianas da humanidade coisa desse tipo. Nós atribuímos culpa aos outros pelo nosso insucesso. Quando as coisas já são boas, ao contrário, foi mérito meu. Então, se eu falho, a culpa é sempre dos outros. Nós usualmente agimos dessa forma. Naturalmente, quando se fala de tentação, nós temos que refletir que alguma coisa não pode ser esquecida, que é a vontade. A vontade é a chave das coisas. Nós só agimos de acordo com a vontade. Nós não fazemos nada obrigado, só agimos pela vontade. Então, a tentação está relacionada diretamente com a vontade. Nós sempre agimos com vontade. Mesmo que queiramos colocar a culpa nos outros, dizer que foi más influências, a vontade, no fundo, sempre foi nossa. É muito importante nós sabermos que quando nós temos a vontade, mesmo que seja alguma coisa negativa, nós vamos lá e fazemos. Então, nós lembramos da passagem de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Porque todos que pedem, recebem, os que buscam, acham, e a quem bate se abre. Ou seja, toda porta que nós batemos, ela vai se abrir. Tudo que nós pedirmos, nós vamos receber. Tudo que nós buscamos, nós vamos encontrar. Então, assim, não há razão para nós orarmos, apenas orarmos, sem prestar atenção por onde nós estamos caminhando, pelos caminhos onde trafegamos, porque as tentações são perigosas e a qualquer momento elas podem nos derrubar. Se nós encontrarmos um espinho e sairmos procurando onde esse espinho estava, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar um espinheiro. Se nós acharmos uma flor ou sentirmos um perfume e formos buscar de onde elas vieram, nós vamos chegar aonde? Num jardim, sem sombra de dúvidas. Então, nós temos que pensar que as influenciações espirituais negativas, elas aproveitam das nossas brechas morais, do nosso consentimento interior, porque nos convém, por causa da nossa vontade, e somam o desejo deles à nossa vontade, e aí a coisa cresce e acabamos por fazer. Então, quando nós chegamos na questão das obsessões, nós encontramos, então, essas perturbações espirituais. As obsessões, elas, então, acontecem porque eles somam a vontade deles à nossa própria vontade. Porque tem muitas criaturas ainda ignorantes que ainda são devotadas ao mal e querem atrapalhar o caminho daquelas pessoas que procuram caminhar, procuram buscar o caminho do bem, para que eles fracassem, para depois eles possam zombar, para que possam retardar o avanço dessas pessoas vida fora. Então, nós temos que nos recordar do ensinamento de Cristo para a oração e a vigília. A vigilância também é prestar atenção nas consequências daquilo que nós estamos prestes a fazer. Nós temos liberdade, não há uma questão, nós temos liberdade. Mas qual é o limite dessa liberdade? Até quando nós temos liberdade? Qual é a intensidade desse limite? Porque tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Não adianta nós semearmos uma coisa e esperarmos colher outras. A tentação, ela tem raiz na nossa intimidade. A tentação não está fora de nós, está dentro de nós, na realidade.
Se uma pessoa, por exemplo, ela passa pela porta de um bar e ela não tem vício alcoólico, o que vai fazer? O que vai acontecer? Ela passa pela montra, aquelas garrafas coloridas, para elas são só um monte de garrafas coloridas, mais nada. Ela passa por lá, não acontece nada. Mas se ela tem o vício alcoólico, qualquer garrafa, qualquer montra vai ser uma enorme tentação. Então, aquele que seja um consumista compulsivo, quando ele passa por qualquer loja, não interessa o que ele veja, ele vai passar e vai querer comprar e vai comprar alguma coisa necessariamente, porque ele tem aquela compulsão pela compra. Agora, se ele não tem, ele vai olhar a montra, entra na loja, pega nas coisas, sai e não compra nada. Então, quem tem a compulsão interior para gastar, qualquer coisa ele vai gastar. Então, a tentação não está do lado de fora. A tentação está dentro de nós. A tentação reside no nosso íntimo. É aquela parte de nós que ainda não foi doutrinada, que ainda não foi disciplinada. Então, é alguma coisa que ainda não está resolvida dentro de nós, que ainda nós não resolvemos muito bem com a nossa intimidade. São essas coisas que são motivos de tentação para nós. Porque o que não está resolvido em nós vai nos ser motivo de instigação. Nós vamos nos instigar pelo aquilo que nós ainda temos que resolver. O alcoólatra sente atraído, sente-se atentado pelo álcool. O gastrônomo, ele vai se ver atentado pela comida. E aí ele se torna um glutão. A glutonaria no campo das enfermidades é uma grande brecha para as obsessões. Elas exploram essa pouca capacidade do indivíduo para que ele possa adoecer por intermédio disso. Então é por isso que em cada momento das nossas existências nós temos que nos recordar dos ensinos de Jesus. Nós precisamos nos recordar, fazer a nossa prece, independente da crença que a pessoa tenha, independente da forma como a prece se proceder, ou simplesmente fazer a elevação do seu pensamento, buscar a ligação com o alto, porque nos ajuda a nos vigiarmos, ajuda-nos a vigiar os próprios passos e também a orientação dos nossos pensamentos. E percebemos o que estamos fazendo com as nossas atitudes. No capítulo 17, Sedes Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritas, para finalizar, uma recordação que Kardec nos deixou. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Então, o Espiritismo, para nós, é um farol que nos mostra o que vem depois, o que vem além da vida, e nos conforta e nos motiva para que possamos nos melhorar. E que Jesus possa sempre nos abençoar e que possamos estar sempre ligados a Jesus e à espiritualidade superior, para nos libertarmos de tudo aquilo que nos prejudica a evolução. Que assim seja.